Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós estamos estudando esse livro, começamos há algumas semanas, e eu quero ler no capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 20. Neemias capítulo 2, eu quero ler hoje do 16 ao 20. Eu fiz a introdução do livro, falei do primeiro capítulo, nosso irmão Érico expôs na quarta passada o capítulo 2, mas eu quero concluir um pensamento aqui a respeito da visão de Deus, no final ainda do capítulo 2, com a graça do Senhor, na próxima semana vamos para o capítulo 3, mas eu quero voltar hoje aos últimos versículos do capítulo 2, e pensar com os irmãos que Neemias, ele foi conquistado pela visão de Deus, ele foi capturado pela visão de Deus, e foi essa visão que Deus colocou na sua mente, no seu coração, que guiou toda a sua vida, que mobilizou a sua vida e as pessoas que foram com ele para essa missão, né, da reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Nós temos falado que o foco desse livro não está na construção física somente dos muros e da cidade, mas na restauração espiritual do povo de Deus. Neemias e Esdras foram usados por Deus para um tempo de despertamento, de avivamento espiritual, para que esse povo estivesse na terra da promessa, porque 4 séculos adiante o Messias viria, o Cristo viria e pisaria na cidade de Jerusalém. Então esse livro é muito importante, né? Nós já situamos aqui historicamente esse livro está no final do Antigo Testamento, né? No período pós-cativeiro da Babilônia, e portanto naquela fase importante, com a participação de Neemias, de Esdras, de Ageu, de Zacarias, Malaquias, de Esther, é a última parte, podemos dizer assim, do Antigo Testamento, até a chegada do Messias, 4 séculos adiante. É um tempo de restauração, é um tempo de reconstrução, e Deus então deu a esse homem, Neemias, uma visão de restauração. Deus tem nos dado nesses dias uma visão de restauração de vidas, de restauração de famílias, de avivamento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo estratégico da história, irmãos, e nós precisamos ser renovados pelo Senhor, renovados no Espírito, renovados pela palavra, e tudo começa com a visão de Deus. E eu creio que podemos dar esse título a essa reflexão nessa noite, que Neemias foi conquistado pela visão de Deus, foi capturado pela visão de Deus, e a partir daí a sua vida se move na direção daquilo que Deus tinha para ele, para aquele tempo. Então eu quero voltar ao final do capítulo 2, Neemias 2, de 16 ao 20. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu
é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, os seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Qual é o contexto desse livro? Qual é o contexto aqui do capítulo 2? Nós vimos no capítulo 1 que Neemias, ele se importou com o seu povo, ele buscou informações sobre o seu povo, ele nunca havia pisado em Jerusalém, ele já nasceu nesse período do cativeiro, mas ele se importou com o seu povo. No capítulo 1, nós vimos que ele perguntou a Anani, um de seus irmãos, versículo 2, capítulo 1, verso 2, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens, perguntei-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Então ele se importou com o seu povo, ele se importou com as necessidades do seu povo. Amados irmãos, isso aqui já é o início de uma ação de Deus, porque nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência ao egoísmo, ao egocentrismo. A vida passa a girar em torno das nossas necessidades. Quando esse homem começa a se importar e começa a se preocupar, Deus já estava movendo o seu coração. Em seguida, quando ele ouve as informações de Anani, aí então que começa um movimento dentro do seu coração, na sua mente, a respeito daquela visão, dessa visão terrível, primeiramente, que ele começa a visualizar, a pensar, quando o seu irmão diz, Anani e os demais que estavam com ele, no verso 3, eles me responderam. No 2 ele perguntou a respeito dos judeus, e como é que estava a cidade de Jerusalém, e aí vem a resposta no verso 3, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas. Então nós vemos aqui primeiro um relato do estado das pessoas, das vidas, das famílias. Os sobreviventes ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha. Ele se importa com pessoas. Depois ele volta também o seu olhar para a estrutura da cidade, e aí também ele recebe uma má notícia, que a cidade, os muros foram derrubados e as portas da cidade queimadas. E aqui, irmãos, começa o agir de Deus. Ao ouvir essas informações, Neemias é impactado, é mobilizado, ele passa 4 meses em oração. No versículo 1 diz que ele recebeu essa informação no mês de Quisleu, mais ou menos novembro e dezembro. No capítulo 2, no versículo 1, quando ele comparece à presença do rei Artaxerxes, é no mês de Nissan, que é mais ou menos março, abril. Então ele ficou ali 4 meses em oração, intercedendo, orando, jejuando, e eu creio que nesse tempo Deus colocou uma visão na mente e no coração de Neemias. Foi nesse tempo que o Senhor deu a ele uma visão de restauração, uma visão de recomeço, uma visão de reconstrução. 4 meses orando, aquilo não saía da cabeça dele. Os irmãos sabem muito bem, o texto bíblico nos diz, no capítulo 1, no versículo 11, que ele era copeiro do rei, ele era um funcionário público, ele servia ao império, ele tinha a sua colocação, mas aquela visão de uma cidade destruída, de famílias em vergonha, começa a mexer com o coração dele, começa a mobilizar a sua mente. Ele passa 4 meses diante do Senhor, e aí, amados irmãos, ele comparece perante o rei, e o rei percebe tristeza no semblante de Neemias. O rei diz, porque o teu rosto está triste, capítulo 2, verso 2,
só pode ser tristeza do coração. E esse homem então entendeu que Deus estava lhe abrindo uma oportunidade. Interessante, irmãos, tudo começou com oração, 4 meses de oração. A informação, a notícia chegou, ele se colocou diante de Deus, e Deus foi trabalhando nele, Deus foi lhe dando uma visão de restauração, de recomeço. A visão de Deus é sempre uma visão de restauração, de possibilidade. Nós temos um inimigo que é fatalista, que gosta que as pessoas digam assim: para mim não tem mais jeito. São frases malignas, mas no Evangelho nós encontramos o caminho do recomeço, o caminho da reconciliação, o caminho da restauração. E Neemias então, ele foi conquistado pela visão de Deus. Ele está convicto dessa visão. Quando ele conversa com o rei, nós já percebemos que ele está inflamado, ele está aquecido. A palavra diz no versículo de número 5, ele diz: se for do teu agrado, se teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. E eu quero pensar então em alguns aspectos da visão de Deus dada a Neemias. A primeira delas é que a visão de Deus para a obra ser realizada, ela é pessoal. Quando ele comparece ao rei, depois daqueles 4 meses de oração, irmãos, ele não tem dúvidas do que ele iria fazer em Jerusalém. Está aqui no versículo 5, para que eu a reconstrua. Aleluia, aleluia. Deus gerou algo na mente e no coração de Neemias durante aquele período de oração, que só ele viu, só ele viu. Se ele fizesse a mesma pergunta 4 meses depois para Anani e para as outras pessoas, eles iriam dizer a mesma coisa, mas ele já enxergava a restauração, ele já enxergava algo novo, porque a visão de Deus, ela é pessoal. Deus começa a mover as nossas vidas. Talvez você more aí num bairro em que há um índice, uma incidência muito grande de determinadas práticas. Você precisa começar a orar ao Senhor, e à medida que você se envolve com a oração por aquela situação, Deus começa a mover o seu coração, a te dar estratégia. 4 meses orando, dizendo: Senhor, eu quero ver aquela cidade de pé, eu quero ver aquelas vidas restauradas. Irmãos, é impossível Deus não ouvir uma oração dessa. Será que nós estamos enxergando as necessidades do nosso tempo, do nosso povo? Eu li uma manchete hoje num jornal de São Gonçalo, século 21, ano de 2020, 33,3% de moradores de São Gonçalo que têm acesso ao esgoto, ou seja, 1/3 da população de São Gonçalo, no século 21, só 1/3 tem esgoto. Informação de hoje do jornal. O que isso tem a ver comigo? Talvez a gente possa pensar: quantos jovens têm morrido na sua comunidade toda semana porque foi capturado pelo tráfico de drogas? Quantas vezes nós oramos por isso? Quantas crianças nesse ano de 2020 estão sem assistir aula porque não tem internet em casa? O que isso tem a ver comigo? Eu tenho internet em casa, eu tenho refeição diária, há esgoto e a água encanada e tratada na minha casa. Mas, irmão, quando você começa a ouvir e o Espírito Santo começa a mover você, é impossível você ficar indiferente. É impossível. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele ouviu a notícia: a
cidade está destruída, mas as pessoas estão em vergonha, estão vivendo em vergonha, uma vida vergonhosa, de humilhação. E ele então ora ao Senhor, Deus o faz enxergar, primeiramente, a restauração. A restauração foi vista primeiro por ele. A visão de Deus, inicialmente, ela é pessoal, só você enxerga. Às vezes você está num determinado lugar e você começa a ver ali a glória de Deus, você vai visitar uma família, está toda despedaçada, e você vê ali vidas restauradas, porque Deus te dá uma visão, o Evangelho nos dá essa visão. E aí você começa a orar, e Deus começa a colocar um fogo no seu coração, e você começa a dizer, Senhor, eu quero discipular essas pessoas, eu quero ser uma bênção para essas pessoas. Foi o que Neemias fez. Experimente fazer isso. Olhe para o seu bairro, peça a Deus, Senhor, começa a me mostrar qual é o problema aqui no meu bairro. Eu moro num bairro que tem um índice altíssimo de suicídio. Será que eu tenho orado por isso? Será que isso mexe comigo? Como discípulo de Jesus, eu posso ficar indiferente a uma realidade como essa? Comece a fazer como Neemias. Diga, Senhor, me dá a tua visão. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga esse bairro, essas famílias, os meus vizinhos. Talvez você more ao lado de uma vizinhança que parece que o pessoal, todos eles servem a aviação, porque tudo voa dentro de casa, voa panela, voa tudo, né? O pessoal que dá aviação, meu irmão, começa a orar, diga, Senhor, não vai voar mais panela nessa casa, a tua graça vai entrar aí, essa família vai ser impactada, em nome de Jesus. Começa a orar por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, jovens, que têm sido bombardeados diariamente, com pensamentos completamente contrários à palavra. Estamos aí numa luta no STF novamente aí com essa questão de ideologia de gênero, querendo empurrar a goela abaixo para cada escola do Brasil. Gente, isso é um absurdo. Você tem orado por isso, meu irmão? Deixa as famílias educarem os seus filhos. A visão de Deus é pessoal. Mas há um segundo aspecto aqui na experiência de Neemias e naquilo que Deus faz na sua obra, é que a visão de Deus para a obra ser realizada, ela precisa ser compartilhada. Primeiro você enxerga, primeiro Deus te mostra, mas isso precisa ser compartilhado, porque nós fazemos parte de um povo que foi chamado, e aí nós somos fortalecidos, quando nós compartilhamos, quando nós nos unimos para realizar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A obra é do Senhor, é Deus quem faz a obra através de nós, mas nós temos uma participação. E aí nós percebemos que Neemias, ele só compartilhou a visão com os nobres, com os sacerdotes, depois que ele estava completamente conquistado por essa visão. É interessante nós percebermos que no primeiro momento ninguém sabia de nada. No versículo 12, eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Primeiro ele recebeu a visão. Aí a palavra diz, no versículo 17, eu lhes disse então, vede a triste situação que estamos, como Jerusalém está devastada. Veja, irmãos, o que ele faz? Ele chama as pessoas a olharem para a mesma situação. Ele já tinha enxergado, sem ter pisado em Jerusalém, ele já tinha enxergado. Quando ele ouviu o relatório de Anani e dos demais, ele já começou a ver a mudança, ele já começou a ver a grandeza do desafio, ele começou a olhar para a grandeza do seu Deus, porque ele ora no capítulo 1, dizendo, Deus grande e temível. Não é Neemias que vai fazer, é Deus que vai fazer através dele.
E aí ele chama as pessoas para enxergar, diz o versículo 17, ele diz assim: vede, olhem, vejam também, vede a triste situação em que estamos, enxerguem comigo. Aí depois ele diz assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Aleluia. Depois que você é capturado pela visão, conquistado pela visão, você precisa compartilhar isso. Nós fazemos parte de uma comunidade cristã. No capítulo 3 nós vamos ver isso, que as pessoas começaram a reconstruir em frente da sua casa. Em frente da sua casa. É muito interessante a gente perceber isso. Os trechos eram trechos em frente às casas, né? Em frente à sua casa, possivelmente tem algo que precisa ser reconstruído. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 3. Mas Neemias não iria fazer isso sozinho. A obra não é para ser feita por um homem. É a comunidade cristã que foi chamada para anunciar que há um Deus que restaura, que reconstrói histórias, em nome de Jesus. Paulo chama isso de visão celestial, Atos 26, 19. Atos 26, 19, Paulo testemunha para o rei Agripa, fala do seu chamado e diz assim: eu não pude ser desobediente à visão celestial, uma visão maior do que eu. Nós fomos chamados para viver por algo maior, meu irmão, em nome de Jesus, para o reino de Deus, visão do céu, que primeiro Neemias enxergou e agora ele está compartilhando. Ele chama aquelas pessoas e diz a eles: vejam a situação terrível em que estamos, enxerguem comigo. O Senhor Jesus, em Mateus 9, de 35 a 38, a Bíblia diz que ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas ele se dirigiu aos discípulos e disse assim: olha, roguem ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele fez os discípulos enxergarem aquelas multidões também, e os envolveu dizendo: roguem, orem, peçam ao Senhor da seara. Porque, meu irmão, quando você começa a orar, você começa a se envolver. Quando você começa a orar, acontece a mesma coisa que aconteceu com Neemias. Você começa a sentir aquela paixão, Deus começa a aquecer você, e você começa a ser mobilizado. Os discípulos enxergaram a mesma necessidade e começaram a orar ao Senhor da seara. Você tem orado ao Senhor da seara pelas milhares de etnias que ainda não conhecem o testemunho de Cristo? Temos orado pelas vidas que ainda estão perdidas? Eu ouvi algo na semana passada que mexeu comigo, uma irmã dizendo o seguinte: nós oramos pela igreja perseguida, e devemos orar pelos nossos irmãos que são perseguidos, mas às vezes nós não oramos pelos não alcançados. E qual foi a linha de raciocínio dela? Olha, nós temos que continuar orando pelos nossos irmãos perseguidos, e nós também enfrentamos perseguições, e nós sabemos que há irmãos nossos sofrendo terrivelmente, sendo torturados pelo Evangelho, e nós temos que orar, continuar orando por eles, para que o Senhor os fortaleça, e eles nos inspiram na sua fidelidade, mas o sofrimento deles é provisório, tem dia e hora para acabar. E ela falou assim: às vezes nós não oramos pelos não alcançados, e o sofrimento desse, se morrerem sem Cristo, será eterno. O sofrimento da igreja perseguida é provisório, porque o Senhor preparou para nós um lugar onde não há choro, onde não há dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas aqueles que não foram alcançados, se morrerem sem Jesus, vão viver a eternidade na condenação eterna, que a Bíblia chama de inferno. E às vezes nós não oramos pelos não alcançados, e nós precisamos fazer isso, porque a igreja é um povo para uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulo de todas as nações, de todas as etnias.
E há uma promessa para nós, lá em Apocalipse, que diante do Cordeiro, naquele glorioso dia, estarão pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Assim como ele prometeu a Abraão, todas as famílias da terra, nós cremos nessa verdade, mas nós somos chamados para ser instrumentos de Deus e testemunhas a todas as etnias, a todas as nações. E o terceiro aspecto da visão de Deus na vida de Neemias e nas nossas vidas é que a visão de Deus para a obra a ser realizada abrange a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando Neemias compartilha a visão com os nobres, com todas as pessoas que estavam com ele, os oficiais, aqueles que iriam fazer a obra, ele faz isso testemunhando do cuidado de Deus, daquilo que Deus já tinha feito. Versículo 18: contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos. Vejam, quando é que aquelas pessoas disseram: nós vamos construir? Depois que eles viram a mão de Deus, depois que eles viram a ação de Deus soberana, a soberania de Deus. Deus impactando Neemias, usando um relatório do seu irmão, Deus colocando em Neemias uma visão do alto, depois de 4 meses de oração, Deus mobilizando o coração do rei, o rei autorizando a ida dele, o rei viabilizando a obra com autorização, com recursos. As pessoas olharam para aquilo, viram a soberania de Deus e disseram o quê? Vamos cruzar os braços, que Deus vai fazer tudo sozinho. Deus já começou a fazer, mas dentro da soberania de Deus, Ele usa homens e mulheres. O texto diz que eles ouviram Neemias dizer como a mão de Deus havia sido bondosa com ele, e eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. Aleluia! Soberania de Deus, responsabilidade humana. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Na continuação do texto, a mesma coisa. No versículo 19 vem a adversidade. Esteja preparado para isso, meu irmão. Estejamos preparados para isso. Quando você começa a se levantar, quando Deus te levanta, melhor dizendo, e te dá uma visão de restauração, nós vamos enfrentar oposição, adversidade. Você faz isso, você tem enfrentado isso, você tem se colocado nas mãos de Deus para levar o evangelho aos seus familiares, amigos, você tem se envolvido na grande comissão, tem luta, mas ao mesmo tempo, nós temos a certeza da ação de Deus na nossa vida, de que nós estamos em obediência ao Senhor, de que a mão dele vai permanecer sobre nós. E aí Sambalate, Tobias, Gesem começaram a zombar e desprezar. É o que nós ouvimos hoje. Mas, amados irmãos, a resposta de Neemias passa por essas duas realidades: soberania de Deus, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Na outra versão, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. É o Deus do céu, é a soberania dele, é a glória dele. Mas nós, responsabilidade humana, segunda parte do verso 20, e nós, seus servos. Para que existe um servo? Não precisa nem buscar o dicionário, né, irmão? Servo existe para servir. Aleluia. O Filho do Homem, Marcos 10, 45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o coração do reino de Deus, a essência do reino de Deus, servir e dar. Jesus falou assim: olha, no mundo os maiorais são aqueles que são servidos, mas entre vós não é assim, entre vós o maior é aquele que serve. E aí ele dá um exemplo
bombástico no verso 45 de Marcos 10: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Servir e dar são valores do reino de Deus. No mundo que nós vivemos, os valores são completamente diferentes. Acumulação, receber, reter, guardar, ego, eu no centro. No reino não é assim. Neemias era copeiro do rei, tinha emprego, salário depositado todo mês, tranquilidade, sossego. Mas quando ouviu sobre a miséria daquelas famílias, quando ouviu sobre a desgraça que estava sobre aquele povo, fruto de desobediência, e quando ele clamou ao Deus do céu, e a paixão, o fogo de Deus incendiou a sua vida, ele diz: eu quero ir para lá, para reconstruir, porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus do recomeço, é o Deus da restauração, é o Deus da reconstrução. Aleluia! Ele é soberano, mas Ele usa as nossas vidas. O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, os seus servos, nos levantaremos e construiremos, em nome de Jesus. Com pandemia, sem pandemia, com vacina ou sem vacina, você é um discípulo de Jesus, que foi chamado a fazer discípulos de Jesus, que vão discipular outros. Esse é um movimento que começou no primeiro século, não pode parar, meu irmão. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, coloque vidas na minha vida que precisam ser discipuladas, vidas que precisam de restauração, vidas que precisam crer na Tua graça, vidas que precisam experimentar a graça de Deus revelada em Jesus, o único que pode salvar, o único que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nascemos separados de Deus, mas não precisamos morrer afastados dEle, porque o Seu Filho entrou na história, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, nos dá vida nova, nos garante a vida eterna, e nos deu do Seu Espírito para andarmos nesse mundo em novidade de vida, como discípulos e testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. O que é que Deus tem te mostrado? Quero terminar pensando sobre isso. O que é que Deus tem te mostrado? Como você está comprometido com a visão de Deus? Qual é o seu nível de comprometimento com a obra de Deus, com a grande comissão? Não, pastor, eu tenho projetos pessoais muito sérios, que demandam muito tempo, muito tempo. Deus me deu a graça de escrever um livro. O livro tem um tema que marcou a minha vida: buscando o reino de Deus ou construindo o império pessoal. Você pode passar a sua vida tentando construir um império pessoal, ou você pode ser um instrumento do reino de Deus. Você pode gastar a sua vida procurando influenciar pessoas com o Evangelho, intencionalmente, discipulando pessoas, ensinando essas pessoas a guardarem aquilo que Deus tem para elas. Então, nessa aplicação final, eu queria que você pensasse nisso. Como você está comprometido com a visão de Deus? Em que nível? As decisões que nós tomamos diariamente, elas levam em conta a grande comissão, a ordem de Jesus? Na sua agenda diária, no seu orçamento, existe espaço para a grande comissão? No seu tempo, você tem discipulado alguém? Pastor, está difícil nesse tempo, meu irmão. Use as ferramentas tecnológicas, marque um encontro semanal, um tempo com uma pessoa por quem você está orando. Se a porta se abrir, na linguagem de Jesus, se é uma pessoa de paz, né? E abrir a porta, gaste um tempo, invista um tempo orando com essa pessoa, leia o Evangelho com essa pessoa, apresente o plano da redenção em Cristo.
E por último, você crê na soberania de Deus e na responsabilidade humana na obra? Às vezes nós oramos assim: Senhor, visita os enfermos, visita os hospitais, visita os presídios. Aí Deus falou assim: eu vou visitar através de você. Estive nu e me cobriste, estava enfermo e me visitaste. É através de nós, através da igreja. Nós cremos na soberania de Deus e na nossa responsabilidade, no privilégio de poder servir, de poder dizer como Neemias: o Deus do céu nos dará bom êxito, mas nós, seus servos, nos disporemos. Que privilégio, irmão! Primeiro, da salvação pela graça. Nós íamos para o inferno e agora nós vamos morar no céu com Jesus. Pela graça, não é por nós não. Aí, além da graça salvadora, o Senhor nos chama para servirmos, para sermos cooperadores dele, para sermos seus servos. Meu irmão, isso é graça. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa nos dar a mesma visão de Neemias, a visão da restauração, a visão da reconstrução. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que está me ouvindo, que acha que a sua vida não tem mais jeito, que a sua família vai realmente desmoronar, quero dizer para você que há um Deus que te ama, que enviou o seu Filho perfeito e amado para morrer por você. Ele venceu a morte, e Ele quer colocar o Espírito dEle dentro de você. Invoca o nome de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga: Senhor Jesus, vem viver em minha vida, vem mudar a minha história. Abra sua mente, o seu coração para Ele, se renda ao seu amor, e deixe o seu Espírito trabalhar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir a Deus que essa palavra possa mover as nossas vidas, em nome de Jesus. Neemias começou a ser impactado através de uma informação. Como é que está o povo lá? A cidade está destruída, as pessoas estão em miséria, e aquilo começou a mover o seu coração, aquela informação. Temos recebido muitas informações nesse tempo, e nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Queria que você orasse pelo seu bairro agora, pela sua rua, pelos seus vizinhos. Peça ao Senhor: Senhor, me dá uma visão de restauração, me dá uma visão de reconstrução. Quando você passar em frente aquilo que é ambiente de morte, ambiente de destruição, profetize sobre aquele ambiente. Comece a dizer: Senhor, pela fé eu vejo aqui o teu povo reunido, eu vejo aqui um comércio digno, uma empresa para abençoar famílias. Deus é poderoso para mudar, irmãos, histórias. Ele é poderoso. Coloque-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra move as nossas vidas, impulsiona as nossas vidas. Toma a tua igreja, Senhor, faz de nós instrumentos de restauração nas tuas mãos. Estabelece um movimento de discipulado na tua casa, Senhor, que vidas sejam ganhas e que ganhem outras, para a glória do teu nome. O Senhor não nos chamou para assistirmos à história, o Senhor nos chamou para sermos instrumentos de transformação na história. Primeiro, transformou a nossa vida e tem transformado a cada dia, mas também nos chama com a autoridade do Espírito e da palavra. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, fracos. Por isso o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós declaramos a nossa dependência do Senhor. E nós declaramos como Neemias: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, mas nós, seus servos, humildes servos, Senhor, nos disporemos, estamos aqui nas tuas mãos,
pedindo, Pai, humildemente, a Tua capacitação, a Tua sabedoria, o Teu amor, a Tua graça, para sermos uma bênção, para que vidas possam adorar o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, e que em breve vem buscar o seu povo, que esse nome seja adorado em toda a terra, e nós cremos que será. A Tua palavra diz isso, que diante do Senhor estarão vidas, homens e mulheres, de toda a tribo, povo, língua e nação, e nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chama a participarmos dessa festa, e a produzirmos essa festa, sermos instrumento para que vidas sejam participantes dessa festa, em nome de Jesus, amém.